Oswaldo, bom dia. Queria Bom saber se você já... Aqui. Opa. Queria saber se você já definiu o time que vai entrar em campo contra o Mojimirim. Você realizou um treino de bola parada ali, mas não dividiu com coletes, né? Queria saber se você já tem na sua cabeça o time que vai entrar em campo. Já está tudo certo. O time está prontinho já. Está pronto. Não, tem segredo não. Vai jogar o Cícero de volante, o Gabriel vai voltar na mesma posição. Volta o Thiago na posição dele. O Jubal permanece, que o Gustavo machucou. O restante são os mesmos jogadores. O Mena, né, que foi para a seleção. Então, é isso. Sem segredos. Oswaldo, esse problema de contusão que você está enfrentando na zaga, pensando para a sequência da temporada, são contusões complicadas. O Dracena já com um tempo um pouco maior de recuperação, mas você também perde outro zagueiro. Enfim, você tem planos de... Já conversou com a diretoria? É buscar alguém na praça, pensando na sequência da temporada? O que você pode falar? Pois é, da última vez eu até disse que ia evitar tocar nesse assunto, porque senão a minha caixa postal transborda, né? Mas, é claro, com duas contusões desse nível, na mesma posição, nós precisamos realmente restabelecer. Em que pese os meninos que estão aí... vem se comportando muito bem, treinando bem. O Nailson e o Paulo Ricardo foram integrados. O Nailson já participou de jogos treinos, que nós temos feito aí semanalmente. O Paulo Ricardo está voltando de uma contusão menor, também está nesse nível. E o David Braz, que vem desde o início, treinando bastante também. Já entrou 45 minutos no último jogo. Então, mas de qualquer maneira, a pesquisa continua. Aldo, aqui no centro. A primeira vez que eu vejo seu treinamento aqui no Santos, eu sou mais cuidando dos clubes de São Paulo, eu reparei que além dos treinos com bola parada, teve muito trabalho de finalização, você treina bastante esse tipo de coisa. Está aí o segredo do porquê o Santos faz tanto gol, porque você trabalha esse treino de finalização, porque às vezes no clube a gente não vê tanto treino de finalização no dia a dia. Não, hoje foi um pouquinho diferente. A gente faz sempre a finalização. Mas hoje eu mudei um pouco porque a gente fez uma semana com muito confronto. Como eu tive a semana um pouco mais longa que o que tem acontecido normalmente, eu fiz bastante confronto. Mas hoje eu faria um treinamento de confronto também, de ataque contra a defesa, que é a situação do jogo, que quem não vai iniciar o jogo, às vezes entra na partida e precisa estar atualizado, né? Como nós fizemos ontem, o trabalho coletivo, e no dia anterior também, eu hoje preferi tirar um pouco o confronto e fazer só a finalização. Mas, de qualquer maneira, mesmo que houvesse o ataque contra a defesa, depois a gente sempre faz a parte de finalização também. Sim, claro, não tem a menor dúvida, né? O jogador está na área dele de conclusão, né? É uma situação de jogo que o jogador tem que estar sempre relembrando e firmando. Ele ganha confiança com isso, né? Oswaldo, você considera hoje o Gabriel titular do time do Santos, porque você mantém o Cícero ao lado do Arouca, Gabriel continua na equipe. O que você pode dizer sobre o Gabriel? Ele é titular. Até amanhã, pelo menos. Pode ser que domingo eu mude de ideia. Porque, na verdade, a gente está preparando uma série de situações com o Lucas Lima, com o Rildo, né? E com o Stefano Yuri. E o que eu tenho insistido com o Gabriel é o seguinte: nós temos 4 posições de ataque e ele pode ocupar qualquer uma dessas posições. Assim como o Rildo e o Lucas também podem, né? Nesse momento, ele já vai iniciar, eu acho que o 3º jogo consecutivo. Então, nesse momento, ele é titular. Oswaldo, bom dia aqui. Primeiro, a expectativa para possível classificação aí para as quartas de final, dependendo do resultado do São Bernardo também, como é que está a expectativa. E segundo, a gente tem visto que o Santos tem sido um time mais ofensivo. Você acha que a melhor defesa é o ataque? Eu acho que sim, sempre foi. Quanto mais você mantiver o adversário longe da sua área, melhor. Ocorre que a gente tem adversários diferentes, em
em campos, estádios diferentes, né? Então, esses detalhes nós temos que respeitar. Mas, normalmente, nós vamos sempre procurar buscar a vitória, ficar o mais tempo possível no campo do adversário. A primeira, exatamente... nós temos ainda 4 jogos, né? E nós precisamos confirmar isso. Se nós conseguirmos ter um rendimento bom, a nossa intenção é buscar o primeiro lugar geral, porque isso vai nos beneficiar nas outras fases. Mas, por enquanto, assim, eu estou pensando no próximo jogo, né? É um passo para as 2 direções. Primeiro para a classificação e depois para a classificação geral. Ô, Oswaldo, quando você está perdendo o Montijo e corria o risco da saída do Cícero, você chegou a lamentar, dizendo que não era o Santos que você tinha imaginado quando estava negociando, né? E hoje você, pelo jeito, já tem excesso de titulares. Quantos titulares você tem, jogadores em condições de ser titulares que você tem no momento? Olha, isso é uma coisa assim... eu tenho realmente vários jogadores em boas condições hoje, né? Que eu já observei. Nas 2 laterais, por exemplo, né? Os volantes também, o Leandrinho e o Alain já iniciaram várias partidas, quer dizer, se eles tiverem que iniciar algum jogo, me dão tranquilidade para isso. Eu tenho o Alisson, que vem aí atropelando o treinamento, treinando muito bem, se recuperando. E realmente na frente que eu tenho tido um pouco mais de variação, né? Tem o Gabriel, tem o Rildo, tem o Lucas, que está entrando agora, tem o Stefano Yuri, que já entrou bem. Então, eu não gosto muito de me dirigir com titularidade, mas realmente tem jogadores que eu tenho confiança de utilizá-los. Acho que sim. Os 2 laterais, tem um zagueiro também que já está em condições, que é o David Braz. 3 volantes que não iniciam o próximo jogo, mas que poderiam iniciar. E na frente, esses todos que eu falei a você. Oswaldo, o desempenho ofensivo do Santos é o melhor do Brasil hoje, né? Contando os times que disputam primeira divisão, né, do Campeonato Brasileiro e que estão agora disputando os estaduais. Muito se deve a isso, o desempenho do Santos na Vila Belmiro, né? Fora da Vila Belmiro, o time entra com outra postura, é uma orientação de ter esse cuidado maior com a parte defensiva quando joga fora de casa. Por que o Santos faz muito mais gols quando joga em casa do que joga fora? Bom, em primeiro lugar, a respeito do número de gols com relação a outros estados, nós não estamos disputando a Libertadores. E tem clubes que estão alternando a equipe titular, né? Botafogo, eu já vi, o Flamengo, o Cruzeiro, Atlético Mineiro, nem sempre jogam com seus jogadores titulares. Por outro lado, o Campeonato Paulista, eu acho que é o campeonato mais difícil de se jogar e de se marcar gols também, né? As forças que pretendem ganhar o Campeonato Paulista, assim como acontece no Carioca, são em maior número do que em Belo Horizonte, em Porto Alegre, no Recife, enfim, nos outros estados. Normalmente a gente tem 2 forças, né? Isso dificulta, quer dizer, isso é mérito por ter marcado muitos gols. Eu acho que, por outro lado, como nós estamos concentrados só no Paulista, também nos favorece em relação a outras equipes que têm muito poderio ofensivo, mas que estão disputando 2 competições. E você perguntou... sim. Bom, eu acho que a diferença fundamental não é são os detalhes de jogar fora de casa. Por exemplo, velocidade da bola. Você não encontra nenhum campo que tenha o nível da velocidade da bola que tem aqui em Santos. Eu acho que nem o Pacaembu e o Morumbi são campos mais fofos, com a grama um pouco mais alta, né? Aqui,
a gente tem muito mais chance de jogar em velocidade, né? Como acontece na Europa, por exemplo. São campos parecidos com o campo da Vila Belmiro. Quando a gente joga num campo fofo, irregular, com a iluminação ruim, né? É claro que o clima fica completamente desfavorável para esse tipo de jogo que a gente tem aqui. Eu acho que esse é o fator preponderante. Mas é claro que tem uma interferência muito grande da motivação que uma equipe jogando em casa, como aconteceu lá em Penápolis, como aconteceu em Itu ou em Lins, é sempre a equipe está apoiada pela sua torcida e isso nos cria também dificuldade. Mas eu acho que o fator mais importante é o fator campo, gramado e iluminação. Oswaldo, aqui no Santos tem um lobby muito grande, né, além dos jogadores da base, em relação à torcida e diretoria, na questão do time ser um time ofensivo. Queria saber se você sentiu isso na questão da escalação, se você acha que teve facilidade para implantar um esquema mais ofensivo aqui, até por esse lobby que é criado dentro do clube. Teve treinadores recentemente campeões aqui no Santos e que, com um esquema mais recuado, acabou não agradando tanto. Queria saber se você sentiu essa facilidade aqui em implantar um esquema mais ofensivo. E uma segunda pergunta em relação à zaga, se você pode improvisar também, se tem pensado nisso, porque o Santos tem jogadores como o Alisson e o próprio Emerson Palmieri que fizeram funções de zagueiro na base. Isso, vou começar pelo fim, tá? Eu gosto muito da forma do Alisson jogar defendendo. Ele é um jogador rápido e um time que joga como o Santos joga tem que ter zagueiros rápidos, porque normalmente está exposto a contra-ataque. E o Alisson, além de ser muito agressivo, ele é rápido e tem bom passe, porque nos nossos jogos em casa, jogadores que ficam mais com a bola no nosso time são os zagueiros, que toda hora tem que iniciar e tem que entrar no campo adversário. Então, isso é uma coisa que eu estou olhando com muita atenção, e se você reparar, o Alisson já treinou várias vezes de zagueiro, já fez até jogo-treino nas 2 vezes como zagueiro. É uma coisa que eu pretendo, sim, mais tarde aproveitá-lo. A questão ofensiva, eu acho legal que todo mundo goste, porque eu gosto. Não é a minha prioridade agradar o lobby. A minha prioridade é fazer o time do Santos vencer. Eu usei a mesma característica no Botafogo, por exemplo. E antes do Botafogo eu usava lá em Kashima. E se você olhar para trás, a não ser quando eu não tinha condições, as equipes que eu dirigi sempre partiram para o ataque. Sempre jogaram de forma ofensiva, né? E eu fico muito feliz que aqui as pessoas gostam disso, porque ia ser difícil de convencê-los se eles não gostassem, mas eu iria insistir. Oswaldo, aqui, de novo. Eu queria saber se você pretende utilizar o Léo ainda nesse Campeonato Paulista. Eu vi que vocês conversaram ali depois do treino. Nesse revezamento de jogadores que você já falou que quer fazer quando o time estiver classificado, você pretende utilizá-lo? O Léo é um jogador que eu conheci aqui em 2005 e como adversário muitas vezes. O Léo realmente é um jogador importantíssimo para a história do Santos, né? Participou de grandes títulos. Agora, ele está voltando de uma contusão e ele tem uma concorrência muito grande nesse momento. Assim, eu vou me sentir muito feliz se eu conseguir utilizá-lo, mas isso não é suficiente, eu ficar feliz. Eu quero utilizar se ele realmente estiver em condições, se ele estiver mostrando, e ele tem feito isso. O próximo jogo-treino ele já vai participar, e se ele estiver em condições, aí eu vou ficar feliz de colocá-lo para jogar. Oswaldo, a crítica, de um modo geral, até de acordo com o desempenho de Santos e Palmeiras, tem apontado as 2 equipes como as favoritas à conquista ao título. É verdade que São Paulo pode chegar, o próprio Corinthians, que ainda está tentando uma classificação difícil,
Mas você concorda com a crítica nesse momento de que Santos e Palmeiras são as melhores equipes do Campeonato Paulista? Não significa que isso vai se tornar como campeão, mas são as melhores equipes do momento? No momento. Mas o final do campeonato vai ser diferente. Pode ser que até lá nenhum dos dois seja melhor. Eu me lembro que quando eu comecei no Corinthians em 99, você lembra bem disso, o grupo do Corinthians era o último colocado, tinha perdido de 3-0 para o Rio Branco de Americana, ninguém acreditava no Corinthians. E o São Paulo estava disparado na frente. Eu me lembro que eu acho que o Corinthians tinha 13 pontos, São Paulo tinha 27, que era da mesma chave, a outra chave era Palmeiras e Santos. Nós ficamos em segundo lugar, não, São Paulo era da outra chave. E jogamos o Corinthians, que foi o segundo da chave, contra o São Paulo. E nós ganhamos, desclassificamos o São Paulo, jogamos a final contra o Palmeiras e ganhamos também. Quer dizer, dos 4 era o pior, ainda era pior que Rio Branco de Americana, Portuguesa, uma série deles. Né? Se fosse pontos corridos, eu acho que tanto Santos quanto o Palmeiras estariam muito mais próximos do título do que os outros. Mas como nós vamos passar essa primeira fase e depois o campeonato vai ser definido em mata-mata, eu não posso te afiançar isso. Até o momento está bonito, vamos esperar. Oswaldo, você, na última entrevista aqui, você falou que essa formação do Gabriel na França vinha amadurecendo para usar em jogos aqui. Você até lembrou que você perdeu meio tempo contra o Atlético Sorocaba. Isso. E agora, então, o que te convenceu a usar essa mesma formação para jogo fora? Que você deu a entender que essa formação seria para jogos na Vila Belmiro. E o que te convenceu você a usar em jogos fora essa formação? O Gabriel, ele tem uma vocação ofensiva, aquela vontade de fazer gols muito definida, né? E ele está avançando do outro lado também, né? Porque eu tenho notado ele mais atento na hora de participar coletivamente da equipe. Ele tem se preocupado com isso. Nós temos chamado a atenção o tempo todo. Hoje eu fiz isso o tempo todo. Ele ainda não tem a reação de um jogador que atua para a equipe. E nós estamos trabalhando isso nele. E ele está melhorando. E ele tem que continuar melhorando, porque senão ele pode ser ultrapassado, entendeu? Então, por isso que quando ele falou em titularidade, eu digo, nesse momento ele é o titular. Mas ele pode ser ultrapassado.